Oi, gente. Temos que conversar sobre a entrevista que Geraldo Alckmin deu no Roda Viva. Eu tenho que fazer um reparo em relação ao erro que eu cometi e também comentar mais algumas coisas. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, canal que discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu entrevisto grandes especialistas e toda sexta-feira tem análise de filmes e séries. E eu analiso eles do ponto de vista político e filosófico. Bem, qual foi o erro que eu cometi? Foi apontado para mim por Vitor Assis e eu fui rever a entrevista e eu realmente cometi esse erro. Eu confundi quando ele estava falando de dívida e déficit e eu vou ler a frase para vocês aqui. Eu acabei anotando e ele diz o seguinte, que é o sexto ano de déficit primário e a dívida bruta está em 76% do PIB, ultrapassou 5 trilhões de reais e a minha meta é em até 2 anos zerar esse déficit primário. Eu acabei me confundindo, porque quando ele falou esse, e logo antes ele tinha falado da dívida bruta, e antes ainda ele tinha falado do déficit primário, eu pensei que ele estava se referindo ao imediatamente anterior, claro que eu errei, e aí acabei achando que ele teria dito que ia zerar a dívida pública em 2 anos. Mas a minha questão central ainda se mantém, ou seja, não foi perguntado para ele como é que ele planeja zerar esse déficit primário em 2 anos. E aí surge uma outra questão, já que eu cometi esse erro, que não foi perguntada. O que ele pretende fazer com a dívida bruta de 5 trilhões de reais? Ele é a favor de auditoria da dívida, como alguns políticos defendem? Ele é contra a auditoria cidadã da dívida? Tem todo um movimento, um site chamado Auditoria Cidadã, sugiro que vocês conheçam, que fala sobre isso e que defende que se faça uma auditoria cidadã da dívida, como o Equador fez. E aí vocês devem pesquisar o que aconteceu lá no Equador. Sugiro que vocês deem uma olhada para saber o que aconteceu no Equador quando eles fizeram a auditoria da dívida deles lá. Enfim, então eu cometi esse erro, peço desculpas, estou aqui reparando o erro, errar é humano. E eu cometi o erro também porque já estava fazendo vídeo tarde da noite, só tinha assistido uma única vez, mas enfim, essas coisas acontecem, para isso que eu faço novos vídeos, para criar esses reparos, né? E, aliás, é uma coisa que eu defendi lá atrás no canal, que toda vez que eu cometesse um erro desse tipo, que eu faria um novo vídeo criando um reparo. E se alguém achar um outro erro em outro vídeo meu, do ponto de vista factual, eu peço sempre que traga para mim, porque eu tenho interesse sempre em fazer um novo vídeo de reparo. Uma outra questão que tem sido discutido agora que nós tivemos já um tempo de reflexão sobre a entrevista de Alckmin, é que tem sido dito que os entrevistadores teriam pegado leve com ele. Eu acho que isso tem duas partes. Bem, a questão da corrupção foi bastante abordada. Falaram de Paulo Preto, falaram de Valdemar da Costa Neto, falaram dos casos de corrupção que estão sendo investigados em São Paulo, pessoas indicadas pelo governo dele que estão sendo investigados, enfim. Tudo isso foi falado, essa parte, digamos assim, das acusações de corrupção. E ele respondeu, se você entende a resposta dele como convincente ou não, da subjetividade de cada um. Adianto que algumas das respostas não me pareceram muito convincentes, outras sim. E outras ele simplesmente não tinha mais o que dizer, ele tinha que dizer mesmo que tem que se apurar e o que se descobrir, que quem tiver errado que seja punido. Enfim, não tem muito assunto aí. Aonde eu aponto que houve falha dos entrevistadores do Roda Viva foi justamente no exemplo que eu cometi esse erro. Porque mesmo com o meu erro, não muda o fato de que a bancada também errou ao não ter perguntado para ele, sim, Alckmin, como é que você pretende reduzir em 2 anos, zerar em 2 anos o déficit primário? E o que é que você pretende fazer sobre a dívida bruta que está em 5 trilhões de reais? E como é que você pretende aumentar os salários dos professores dobrando, sendo que em São Paulo os salários dos professores e do funcionalismo público em geral não está muito bom e existe muita insatisfação em São Paulo sobre isso. Quer dizer, esse tipo de questionamento sobre políticas públicas realmente faltou na bancada do Roda Viva e nesse aspecto, e não no aspecto da corrupção, que eu acho que o pessoal pressionou ele em relação a isso, com a educação e tal, ninguém precisa ser grosseiro, mas abordaram esses assuntos. Agora, no aspecto das políticas públicas, houve falhas, sim, porque
era necessário extrair mais detalhes. Eu acho que é preferível uma entrevista que fale de menos projetos e de menos propostas, mas que entre em mais profundidade em como é que vai ser feito e até se questione se a base de apoio é favorável a isso. Porque se vocês pararem para pensar, no final da entrevista tem todo um discurso dele de igualdade de oportunidades, de investimento em saúde, educação e tal. E o curioso é que esse pessoal, e ele inclusive, foram favoráveis ao teto de gastos. Ele parece indicar que com a redução das estatais e com a redução de custos, você teria mais dinheiro para investir nessas áreas. Mas a gente sabe que a maior parte do dinheiro está em rolagem da dívida e está na Previdência. E ele diz que vai aprovar a Previdência pelo Congresso sem referendo. Eu não acredito. Eu sou uma pessoa que sou extremamente cético de acreditar que esse Congresso que está aí, ou qualquer outro que seja eleito nos próximos anos, porque o Congresso não deve mudar muito, que esses congressos vão aprovar uma reforma da Previdência que ataque os privilégios, por exemplo, dos magistrados. Se vocês acreditam nisso, vocês são mais otimistas do que eu, porque eu não acredito. Eu acho que as corporações que são privilegiadas na Previdência, no funcionalismo público, são muito poderosas, muito influentes sobre... aí não são as grandes corporações privadas, aí nós estamos falando de organizações públicas e de sindicatos do setor público que querem defender privilégios, e aí não é todo o funcionalismo público, na verdade é uma fatia relativamente pequena do funcionalismo público que absorve muitos privilégios, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, a maioria deles localizadas no setor judiciário, e esse pessoal tem muito poder. Então eu não acredito que o Congresso vai contra essas pessoas, contra essas organizações, e vai cortar esses privilégios, mesmo que seja para o futuro, né? Porque não dá para retirar direito adquirido, então para as próximas gerações. Eu não acredito, eu acho que só via referendo popular para se alterar isso. E nada disso foi questionado. Se vocês pararem para pensar nas questões centrais da dívida bruta, que ele falou que está... Ele mesmo disse, 5 trilhões de reais. Ok, como é que vai se lidar com isso daí? Vai ter auditoria, não vai ter auditoria? O que é que nós vamos fazer? Tem um movimento dizendo que a auditoria é importante. Se não é, por que não é importante, Alckmin? Por que esse movimento está errado? Questionamentos legítimos, né? Porque existe um movimento. A Maria Lúcia Fatorelli está aí defendendo a auditoria cidadã já há muito tempo. Uma auditora internacional com respeito de vários países. Foi ela, inclusive, que foi trabalhar lá no Equador para auditar a dívida deles. E sobre a auditoria da dívida pública do Equador, sugiro que vocês pesquisem. Eu posso postar alguns links, mas vocês podem pesquisar também o que foi que aconteceu lá no Equador quando eles fizeram a auditoria da dívida. Então, reparem, na questão da Previdência, ele achar que esse Congresso vai aprovar uma reforma que mexe com privilégios. Não acredito. E ele dizer que só com corte de gastos seria suficiente para aumentar significativamente o investimento em saúde e em educação, mantendo o teto, ou seja, realocando recursos. Essa terceira parte, eu acho até que é possível, mas não me parece provável. E o blocão, que apoia ele agora, que eu não gosto de chamar de centrão, porque não é de centro, coisa nenhuma, tem muitos partidos ali, pessoas ali, que são hostis a aumento de financiamento desses setores, que muitos deles estão financiados pelos planos de seguro-saúde. Não diretamente, mas indiretamente eles têm os laços antigos com as empresas de seguro de saúde e são financiados indiretamente através de executivos e pessoas desse setor que colocam dinheiro em suas campanhas, né? Através da contribuição via CPF, a conversão do CNPJ no CPF, mas a manutenção de uma forma indireta do financiamento das campanhas por grandes empresas. E como é que nós vamos acreditar que esses partidos, massivamente apoiados pela indústria do setor privado da saúde, vai apoiar uma expansão do setor público? Também não sou otimista, eu não acredito. E esse ceticismo foi o que eu mostrei aí em relação a muitos aspectos da entrevista do Alckmin.
Bem, gente, o vídeo era mais ou menos isso, para reconhecer esse erro, agradecer ao Vitor Assis e também para falar sobre esses outros aspectos. Se você gosta do que eu faço aqui, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. E se vocês encontrarem outros erros factuais, coisas desse tipo, peço que vocês tragam para mim, porque é sempre o meu interesse fazer um novo vídeo para corrigir. Eu nunca vou tirar um vídeo, a não ser que eu tenha cometido um erro assim, terrível, uma coisa horrorosa, mas se for um erro factual desse tipo, eu prefiro simplesmente faço um outro vídeo, corrijo e pronto. Como fazem os jornais, né, que tem a errata, que eles corrigem, né? Então, essa é a nossa prática aqui, sempre fazer um novo vídeo e corrigir. Agradeço a presença de vocês e um abração. Tchau, tchau.